Fala, redimidos, tudo na paz de Deus, que o Senhor Jesus esteja em suas vidas, abençoando vocês grandemente. William Nunes, Débora Nunes, para mais um episódio do nosso canal Redimidos. Bora pra palavra! Então, redimidos, nós queremos começar a palavra hoje, né? Nós vamos fazer um complemento aqui do nosso podcast que nós fizemos anteriormente, tá bom? Senti no meu coração que eu deveria complementar e eu irei complementar nesse exato momento, tá? Então, nós, só relembrando, nós fizemos, né, podcast segundo a palavra do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo de 2 a 4, tá bom? Que nós estamos falando sobre passar por provações e tentações com grande gozo, tá certo? Como obra perfeita de Deus e para a produção, né, para o aumento da nossa fé e a produção da paciência, tá bom? Junto com a perseverança, tá bom, meus amados? Hoje eu quero complementar isso, tá bom? Com algumas perguntas e com um versículo específico, tá? O que você tem passado em sua vida? Qual a provação e qual a tentação que você está passando nesse momento, tá? Com que você tem como você tem agido perante a prova? O que você tem feito, certo? Em Tiago 1,12, lá está escrito o seguinte: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Meus amados, se você tem passado por alguma dificuldade, seja ela qual for, um divórcio, tá bom? Uma enfermidade grave, certo? Um filho nas drogas, sei lá, Débora, ansiedade, depressão, né? Tem muita gente passando, né, agora com esse período, né, que a gente ficou tanto tempo em casa, Sim. né, esses momentos de incerteza que, né, já vem desde 2020, né, acontecendo, tudo isso tem gerado também muita coisa no psicológico, no emocional das pessoas, né? Exatamente. Então, além dos problemas de desemprego, a questão da escola, as dívidas, né, as aumentando. dívidas. Tem também aquele estresse, né, que muitas famílias não sabiam lidar com tudo isso, e isso tem causado muita depressão, muita ansiedade, muita crise de pânico, né, muito estresse. Então são várias coisas que têm acontecido com as pessoas e que têm levado a lutas espirituais, lutas bem duras, né, batalhas complicadas, né? Exatamente. E aqui eu quero passar para vocês, meus amados, 3 passos, né, para você lutar ao lado de Deus, para você vencer e para você adquirir um pouco mais de sabedoria para passar pelas provas e tentações, tá certo? Saiba que Deus permite nós passarmos por provas para que nós aumentemos, tá certo, o nível da nossa fé, para que seja produzido paciência, sabedoria, para que seja produzido a perseverança, junto com a perseverança esses outros dons, tá bom? Então, ele quer saber se você está sendo fiel a ele, se você vai manter a sua fidelidade, porque você está passando por uma prova. Todos nós sabemos como agir, né? Se você é uma pessoa de bem, então você quer fazer o bem para o próximo, tá certo? Então, meus amados, lá em Mateus 5,8, eu vou começar aqui perguntando para você como anda o seu coração, tá? Como anda o seu coração? Seu coração está carregado de frustrações, de sujeira, de palavrão, né? De rancor, ira, tá? Lembranças ruins. Como está o seu coração? Então, lá em Mateus 5,8 está escrito o seguinte: bem-aventurado os limpos de coração, porque estes verão a Deus, tá certo? Então, meus amados, nós temos que ter essa noção que antes de começarmos
tá? Assim, antes de começarmos a querer algo, tá certo? Aquela vontade de vencer, primeiro nós temos que nos purificar, nos limpar, tá certo? Nos esquadrinhar, né, que fala, né, Davi? Sim. Esquadrinhar, tá bom? Então, é aquela análise bem profunda, né? Que quando você analisa realmente aquilo que está ali escondido, né? Que às vezes você não quer aceitar, mas você está precisando perdoar alguém, você está guardando mágoa de alguém, né? Exatamente. Está se tornando uma pessoa amargurada e às vezes você nem lembra daquilo, né? Então quando você esquadrinha o seu coração, você traz à tona, né? Exato. Esses sentimentos profundos. E aí a gente começa então, o primeiro passo é a limpeza do seu coração, tá bom? Então quando você limpa o seu coração, lá em Marcos 11:25, né? No livro de Marcos, capítulo 11, versículo de número 25, Deus nos diz o seguinte, que em oração devemos perdoar, para que Deus consiga nos conectar. Então o perdão, tá? Liberar perdão, pedir perdão, isso já começa a fazer a purificação do seu coração. Se você está com mágoa com alguém, se você fez algo de errado com alguém, ou se você está andando em caminhos que não são bons caminhos, então você começa pedindo perdão para Deus, tá certo? Começa se perdoando, porque você é uma alma muito importante para Deus. Então você começa se perdoando, tá certo? E se você fez algo de errado contra alguém, peça perdão a essa pessoa também, tá? Se alinha. Por quê? Porque se você pedir perdão, você já começa a liberar a verdade, aquele sentimento de querer mudar a sua atitude, tá certo? Limpe o seu coração da ira, tá? Limpe o seu coração da raiva. A boca fala do que o coração está cheio. Se você fala muitos palavrões, significa que dentro do teu coração você ainda tem uma mancha, né? Uma sujeira, né? Porque palavrão não é bom, não é agradável, né? O inimigo ama palavrão. Cada vez que você fala um palavrão e não pede perdão, aquilo vai sendo carregado e vai abrindo portas dentro de você, tá certo? Então comece a fazer essa limpeza dentro de você, no seu espírito. Olhe para dentro, tá? Esse é o primeiro passo. Faça uma limpeza no seu coração. Tome uma atitude, se converta, né? O segundo passo para você começar a melhorar, a se aproximar mais de uma provação sábia, passar por uma provação sabiamente, tá? É ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai trazendo dentro de você uma nova perspectiva, tá certo? Lá em Marcos 12, do 30 ao 31, Deus nos diz: ame a Deus com toda a sua força, seu entendimento e o seu coração. Como você vai amar a Deus com um coração carregado? Como você vai amar a Deus se você nunca ouviu falar de Deus? Se você não sabe como o seu Deus age, com que parâmetros você tem que trabalhar com Deus para você ter uma vida boa e você produzir a fé, né? Então como que você vai fazer isso com um coração sujo, carregado, né? Deus não consegue se conectar com você. Deus não consegue se conectar com você dessa forma, com um coração carregado, sujo, né? Com mágoas, com ódio, raiva, rancor de alguém que fez algo contra você. Deus não consegue chegar até o seu espírito para conversar com você, entendeu? Então ouça a palavra de Deus e ali você começa a ganhar o parâmetro, você começa a ganhar como fazer, né? Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então para você que está dizendo aí, não, mas eu tenho fé, mas se você não escuta a palavra de Deus, então a sua fé, eu creio que a sua fé
não é uma fé divina vinda de Deus, é uma fé natural humana, tá certo? Então, para você produzir fé, você tem que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra que sai da boca de Deus, é Deus conversando com você, é Deus querendo moldar você, querendo mudar as suas perspectivas, fazer parte do seu plano, fazer parte da sua vida, meus amados, tá? Então, ouça a palavra de Deus, deixa Ele guiar você, deixa Ele te dar a medida da fé dele, a fé da criação do mundo, a fé da criação do homem, tá certo? A fé de excelência divina de Deus, tá bom? Esse é o segundo passo que eu deixo para você, tá? E o terceiro passo, meus amados, é perseverar, praticar e praticar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Então é perseverar. Eu começo com meditar primeiro, né? Seria o ideal, né? Meditar, praticar e perseverar na palavra de Deus, tá bom? Perseverar é se manter firme, é todo dia. Eu ainda não ganhei a minha bênção, mas é todo dia. Essa bênção já é minha. Eu já ganhei a minha saúde. Meu filho já está em casa novamente. Todo dia vou orando para Deus e praticando a palavra de Deus, tá? Deus, ele vai honrar você, porque você está meditando na palavra dele, você está praticando a palavra dele. Isso está produzindo uma fé em você e a perseverança, tá? Vai vir sobre você. Você persevera, 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 tá bom? E Deus começa a colocar paciência, começa a colocar bons frutos dentro de você. Aquela fé que Ele vai colocar como uma sementinha do grão de mostarda em você. Aquela fé vai crescer e vai se tornar uma grande árvore. Eu creio em nome de Jesus, amém? Tá certo, meus amados? Então Deus, né? E peça a Deus sabedoria. Peça a Deus inteligência, tá? Não podemos ter medo de prova. Muita gente fala que não pede sabedoria para Deus, não pede paciência que Ele vai colocar uma prova para você. Mas a palavra diz, irmão, que nós cristãos passamos pela prova felizes, em gozo, alegres, tá? Porque nós vivemos pela fé. E nós já sabemos da nossa vitória. Então nós cristãos pedimos sabedoria sim para Deus. Pedimos paciência sim para Deus. E que Ele coloque a prova, porque nós já sabemos que vamos sair vitoriosos em nome de Jesus. A vitória já é nossa. A vitória sobre a sua provação hoje, a sua tentação que você está sofrendo. Ele vai trazer o seu marido de volta. Deus vai trazer o seu filho das drogas. Deus vai restituir a sua vida se você está usando drogas. Se você está indo por um caminho mau, quer parar de falar palavrão, parar de beber, fumar, tá? Deus vai fazer isso com você, tá certo? Ele vai fazer isso em você. É a perseverança, é praticar, é meditar, é ouvir a palavra de Deus. É mudança de atitude. É os 3 passos que eu deixo para você. É a limpeza do seu coração. Vem um kit. Deus dá um kit para você, tá? Limpe seu coração, se arrependa, perdoe, tá certo? Escute a palavra dele, medite na palavra dele, pratique. E a fé vai ser produzida dentro de você. E outras coisas serão acrescentadas. Deus diz lá em Mateus 6:33, buscai o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, tá? Então, meus amados, é isso que eu digo para vocês. Aqui da minha parte, é isso que eu deixo para vocês. E a sua vitória sobre essa tentação, essa provação que você está passando, vai ser, em nome de Jesus, vencida. E uma vitória tão grande que outras pessoas vão mudar ao seu redor. Tá certo? Vai ser uma vitória tão estrondosa, tão calorosa de Deus, né? Que outras pessoas serão modificadas, né? Se você acha que um câncer, que uma doença aí, pensa numa doença horrível, uma depressão, ansiedade, aquela vontade de se matar. Deus entra
ele quebra a muralha, ele entra, e a palavra diz que a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela vai até a alma, tá certo? Ela consegue dividir alma e espírito, meus amados, tá certo? Em nome de Jesus, você vai vencer. Ouça a palavra de Deus, mude a sua atitude, tá certo? Não fique só na teoria, vá para a palavra de Deus, tá certo? A teoria, ela fica bestemando, ela fica fazendo perguntas sobre certos assuntos que não vão acrescentar nada na sua vida, tá certo? E muita gente fica na teoria e fica aí fazendo perguntas e não deixa você dominar o que Deus quer que você domine na palavra dele, que é exatamente o que está escrito. Vai no que está escrito, meus amados, tá certo? Não permita outras pessoas ficar dando teoremas para você, entendeu, né, Débora? Fica fazendo teoremas e aí você fica mais ignorante do que você quando você entrou, tá certo? Vá direto para a palavra de Deus. Saia do mimimi. Mude de atitude e Deus vai transformar a sua vida, e não só a sua vida não, vai transformar outras vidas que estão ao seu redor também. O que você tem a dizer, Débora? Fala aí. Então, meus irmãos, as dificuldades, essas tribulações, as tentações, né, que são inevitáveis na nossa vida, elas vêm como oportunidades. Oportunidades para quê, né? Oportunidades para que a gente mostre de fato para Deus onde está a nossa confiança, né? Onde está a nossa esperança. Por quê? Porque em dias fáceis, meus irmãos, em dias felizes, dias de festa, é fácil você falar assim: poxa, eu amo a Deus, eu louvo ao Senhor, eu glorifico a Ele, porque a tua vida está muito boa, porque a tua vida está tranquila, certo? Então nesses dias é muito fácil você falar que você ama a Deus, que você confia em Deus. Mas o nosso Deus, ele trabalha com esses momentos desafiadores, tribulações, tentações, primeiro porque ele sabe que você vai suportar o que está acontecendo. Porque, meus irmãos, nada acontece que não seja da vontade do nosso Deus. Não cai uma folha de uma árvore se não for permitida por Ele. Então, o que está acontecendo na tua vida, na minha vida, na vida do William, hoje, é com permissão de Deus. Já começa por aí. Então, se Deus permitiu, é porque Ele sabe que você, que eu, somos capazes de suportar e vencer. Mas sempre vai estar na nossa mão, porque Ele nos dá o poder de escolha. Ele sabe que a gente é capaz, que a gente vai vencer, que a gente tem essa capacidade. Porém, a escolha, queridos, ela está sempre nas nossas mãos, tá? Então, cabe a nós decidirmos o que nós vamos fazer a partir dali. Bom, aí o que acontece? Tendo isso, a gente vai ter que ver se a gente está ou não em comunhão com Deus. Aí entra tudo isso que o William falou. Você já limpou o seu coração? Já se perdoou de coisas que você falou, pensou, fez no passado, hoje, enfim. Então já começa por aí. Você já perdoou o próximo? Então, né, tem coisas que são difíceis de perdoar. Mas, meu irmão, tem que perdoar, porque a palavra de Deus, ela diz que você tem que praticar o perdão. Quantas vezes, Débora? 70 vezes 7. É o que diz a palavra, Jesus disse. Quando o discípulo perguntou para ele quantas vezes ele tinha que perdoar um irmão, 7 vezes? Pedro, ele né? Assim, Pedro, né? Ele falou assim, não, eu não diria 7, eu diria 70 vezes 7. Faz as contas aí, meu irmão. É bastante vezes, hein? A carne, ela fala assim, imagina, não vou deixar me fazer de boba, não vou deixar me fazer de bobo. Mas, meus amigos, cada vez que você libera perdão, né, ao próximo, isso é algo que vai estar trabalhando na tua vida. Não só na vida da pessoa que foi perdoada, que ela se sente, né, em paz porque ela recebeu seu perdão. Você se sente em paz quando você libera perdão.
E quanto maior é o motivo daquele perdão, mais ainda você recebe. Sabe, é como se Deus ele olhasse para você e ficasse tão feliz com essa atitude que você tomou, que ele libera sobre você tanta bênção, tanta coisa, sabe, boa na tua vida, porque essa porta da ingratidão, né, ou essa porta do não perdão, né, que só gera rancor, mágoa, tristeza, sabe, derrota na tua própria vida. Às vezes a vida de quem fez algo pra você, a vida da pessoa tá até indo pra frente. E a tua tá parada, tá travada. Você tenta e não consegue vencer os obstáculos, esses desafios, essas tentações. Por quê? Porque você não libera perdão. O coração, ele tá sujo. O coração é onde a gente guarda o nosso tesouro. E se o coração tá sujo, com essas tralhas, sabe? Deus, ele não consegue operar na nossa vida. Porque isso aí é um muro, é uma coisa que impede o agir de Deus na tua vida. Então limpa o teu coração, já começa por aí. Medita na palavra, que na palavra de Deus tem muita coisa falando sobre perdão. Medita nessas coisas para que o seu entendimento se abra em relação ao perdão. É tremendo, tá? O que ele faz na nossa vida. Ali no próprio Marcos, né, 11:25, ele diz que em oração perdoai, para que Deus vos perdoe. E lá no versículo de número 26, né, ele diz pra gente que Deus nos conecta ao mundo espiritual após o perdão. Olha só que forte. Inclusive, Deus nos perdoa após a gente perdoar também o próximo, né? Forte. Então você vê que aí é o início de tudo. E libertador. Porque se você não perdoa, né? Como você vai se conectar com Deus? Deus não se conecta com você se você não liberar o perdão. Certo? Sim, verdade. Bom, aí essa é uma porta, né? Que a gente tem que, né, liberar perdão. E o conhecimento da palavra, né, a meditação na palavra, no Evangelho, isso é algo que abre o seu entendimento do que Deus quer para a tua vida. Então, todas as coisas que nós precisamos, prosperidade, cura, a libertação, né, a mudança do nosso eu, né, que o nosso eu quer ir para um lado, mas a palavra de Deus diz que o outro lado é melhor, vai gerar frutos, vai ser bom para a tua vida. Tudo isso você só vai aprender, não é ouvindo só as outras pessoas falarem. Você tem que conhecer a palavra, você tem que se deleitar, né, no Evangelho, se alimentar e meditar nessas coisas de dia e de noite. Exato. Porque é assim que você vai adquirir conhecimento. E para todas as batalhas, para todas as tribulações e tentações que existem, meus irmãos, na palavra de Deus você encontra o refúgio, você encontra a resposta, como passar por aquele momento, não é? Exato. E na hora que você precisa de uma palavra, de um escape, você faz uma oração sincera, se quebrando diante de Deus, faz uma oração lá quietinho, assim, ninguém vai estar vendo, tá? É só você e Deus. Fala tudo o que você tem que falar, fica em comunhão com Deus, essa é a palavra, comunhão com Deus, porque é a partir dessa comunhão que Deus vai operar na tua vida. É a partir daí que vai vir as demais coisas. Então, ora e medita na palavra e limpar o teu coração. Então é um kit, como você falou. É um kit. São várias coisas, tá? Exato. Para passar pela tribulação de uma maneira que você não encare mais esses desafios como algo ruim, sabe? Como o William falou, não peça paciência para Deus porque Deus vai te dar luta. Meus irmãos, Deus vai nos dar as lutas, não é porque a gente pediu só, pedir paciência por receber. Ele vai nos dar lutas quando ele olhar para nós e ver que a gente está precisando evoluir em alguma área da nossa vida, meu irmão. Você pedindo ou não, você vai ter luta. A diferença é como você vai reagir a ela. Não tenha medo da luta, não olha para o desafio, para a tentação como algo assim, ai meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Não olhe para esse olhar derrotado já, porque você é mais que vencedor em todas essas coisas. Jesus disse,
olha como um degrau para tua evolução, para teu amadurecimento, entende? Como cristão. Então pense que esse desafio, essa tentação, você já venceu, porque a palavra diz, e a palavra não mente. Então você já venceu pela fé, correto? Agora ela vai ser o quê? Uma maneira de você crescer, de você evoluir. Quando você olhar dessa maneira para esse problema, para essa tentação, para essa tribulação, você vai ver que você vai encarar as coisas de um outro ângulo.